Uma das setas desviadas é o madhab dos Ahl al-Bid'ah al-Sururiyya, aqueles que misturam o madhab do Salaf Salih, a escola dos antecessores piedosos, com as ideologias, o madhab dos Khawarij, Ahl al-Bid'ah, ideologias de Muhammad Sururi. O Muhammad Sururi queria juntar ideologias Qutubiyyin dos Khawarij com ideologias da Sunnah, e foi refutado com os ulama, kibar ulama. Foi refutado com o Sheikh Ibn Baz, o Sheikh Allamat, o Sheikh Albani, Salih ibn Fawzan, Ahmad Najmi, ulama kibar, Rabi' al-Madkhali, todos esses ulama da Sunnah refutaram aquele homem. Foi refutado com vários ulama, Ibn Uthaymin, etc., ulama da Sunnah. E uma das características deles, dos Ahl al-Bid'ah al-Sururiyya, você quando vê assim por fora, você vê como se eles fossem pessoas que gostam da Sunnah, que defendem o madhab da Sunnah, mas no fundo você vai encontrar que eles são Khawarij, fazem takfir aos muçulmanos, tiram os muçulmanos do Islã, né? Insultam os ulama sem justa causa. Quer dizer, você quando refutar alguém tem que refutar mostrando as provas que está billahi wa sunnah wal ijma', né? Por exemplo, quando refutamos aquele jovem que dizia no Corão tem 6.600 ayats, aumentou 400 que não existem, então fomos refutando ele, que isso lá asla lahu. Não, no Corão tem 1.000 ayats de ordem, 1.000 ayats de proibições, 1.000 ayats de história, coisas lá asla lahu fi din, coisas que não têm fundamento no din, e nós refutamos. As refutações têm que ser assim, né? E ele, walillahi alhamdu, reconheceu. Mas pronto, cada vez mais que escutamos as suas aulas, conseguimos perceber que sempre ali existe um problema, ou do aqida, ou do fiqh, ou do hadith, ou do sharh al-hadith, que é fiqh al-hadith, o que é um stress, na verdade, né? Numa das aulas que ele esteve a dar, uma palestra, ele esteve a dar em frente das pessoas, ele disse, quando leu o versículo Surat Ibrahim, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. E dirá o Shaitan, quando o julgamento terminar lá no Jahannam, dirá para as pessoas, Allah vos prometeu e cumpriu, e eu vos prometi e contrariei. Áia do Corão. Ele troca o áia e começa a dizer, não é como esses vossos dirigentes que vos enganam, que vos prometem e não cumprem. Já começa a falar assuntos que estão fora do versículo do Corão. Começa a contrariar o madhab da Sunnah. Porque o madhab da Sunnah, você não pode criticar os dirigentes. Pior publicamente. Pior. Então, em todos os momentos, é contra a Sunnah. Praticamente a pessoa acaba caindo no madhab dos Khawarij al-Qaeda. Aqueles que criticam sentados, os Ahl al-Bid'ah Khawarij al-Qaeda. E isto é uma das características. E se a mesma pessoa diz que quer seguir, ele quer seguir o Salaf Salih, e depois acaba fazendo isso, então acaba caindo, quer dizer, acaba criticando os dirigentes publicamente, acaba caindo no madhab dos Ahl al-Bid'ah al-Sururi. Como dizia Allamat Ahmad Najmi num dos seus kitab, né? Min bid'ahim, tem trazido inovações dos Ahl al-Bid'ah al-Sururi wa jara'imihim, e dentre as malícias que eles praticam, la'nu al-hukam, eles amaldiçoam os dirigentes, wa sabbuhum, e insultam eles, wa tazhid fihim, e não querem que as pessoas lhes escutam, wa adam i'tibarihim ulatu tajibu ta'atihim, que eles não se interessam com este assunto da Sunnah, que é obedecer os líderes. وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. E isto é o contrário daquilo que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ordenou. Nós fomos ordenados seguirmos e não criticarmos os nossos líderes, os nossos dirigentes. E os ayat e os ahadith em relação a essa matéria existem e bastam. A não ser quando eles te ordenaram uma coisa errada, né? E depois há uma coisa, as pessoas confundem muito quando alguém pratica as leis que estão fora do Islã, mas ele sabe que essas leis aqui não são corretas, ele acredita que essas leis não são corretas, então ele é muçulmano. O fator de cumprir com aquilo que não é daqueles ahkam, que ele sabe que esses ahkam não são corretas,
não lhe tiram ele do Islã. Porque alguns confundem, traduzem mal o versículo em que Allah diz: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. E aqueles que não julgam daquilo que Allah revelou, então estes são kafir. Este versículo, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ele dizia kufrun duna kufri. Aqui fala-se da descrença menor que não te tira do Islã, que não é a descrença maior. Significa, não é pegar este versículo e dizer o fulano como usa leis que estão fora do Islã, então ele é kafir. Não, isso não existe, meu irmão. A pessoa está a traduzir mal o ayah. A pessoa está a traduzir mal o ayah. E vai fazer o takfir, vai chamar as pessoas de kufar percebendo mal o ayah. É preciso ter muito cuidado nisso. E as pessoas ficam atrapalhadas muito nessa. E são aqueles que se inclinam ao Ahl al-Bid'ah, quando começam a dizer que existe um tawhid chamado de tawhid al-Hakimiyya, quer dizer, um tawhid das leis. Então eles começam a tirar as pessoas na base do Islã, porque ele diz, não, ele está a cumprir as leis que não são do Islã, ele está inserido nas leis que não são do Islã, e começa a chamar as pessoas de kafir, começa a chamar as pessoas de, quer dizer, de nomes em que não merecem, porque a pessoa não está a perceber os ayat, está a juntar o madhab dos Khawarij, Ahl al-Bid'ah, o Sururiya e o madhab do Sunnah. Então ele junta, quer dizer, o madhab dos Khawarij e o madhab da Sunnah, ali no meio nasce um Sururi. Então, esse é Sururi, esse é Ahl al-Bid'ah Sururi. Esse é o primeiro ponto. Ahl al-Bid'ah Sururi. Segundo ponto. Então, mais ou menos isso que disse a Allama Ahmad Najm no seu kitab Al-Mawrad al-Adb al-Zulal, e muitos outros ulama refutarem o madhab dos Ikhwaniyya, madhab desse Sururi, os Qutubiyin, que acabam juntando o madhab dos Khawarij, os Haruriyya, né? E o madhab do Salaf Salih. Então você vê por fora assim como se fossem pessoas que estão preocupados com o ensinamento do Da'wah, Tawhid ou Sunnah, mas no fundo você, quando faz já uma analogia, você consegue perceber que não, eles misturam, né, algumas características dos antecessores piedosos nos seus ensinamentos, e também do madhab dos Khawarij, Ahl al-Bid'ah, caindo no madhab, quer dizer, acabam já nascendo num novo madhab, que eles seguem o madhab do Bid'ah, que é o madhab dos Ahl al-Bid'ah as-Sururiyya. Ahl al-Bid'ah as-Sururiyya. Então, mais ou menos, né, é complicado. Depois eu vi um outro áudio a falar sobre roupas, né? Estava a discutir com alguém defendia talvez usar roupas malaias, e ele estava a dizer que não, apesar que em algum momento eles criticam, também mais tarde começam a criticar para aqueles que totalmente não usam malaya toda hora e etc. Então estavam a discutir ali o libas o taqwa dhalika khair, né? E a roupa do taqwa é melhor, e ele na verdade acabou dizendo, e isto é verdade, que a roupa que Allah subhanahu wa ta'ala referencia nesse versículo é o taqwa, é o temor a Allah jalla wa ala, né? وخير لباس المرء طاعة ربه, né? E a melhor roupa que usa o ser humano é a obediência ao seu Senhor. E depois isso na verdade ele acertou. E depois, na verdade, porque nós temos que falar as coisas com insaf, né? E depois ele começa a trazer um riwayah, diz, e veio numa narração de Awfi an Ibn Abbas, Awfi an Ibn Abbas. Depois ele prova-se com aquele, faz o istidlal com aquela narração. Irmão, o Atiyatul Awfi é um homem da'ifu, é um homem da'ifu, e o riwayah an Ibn Abbas é um riwayah munqata'a, é um riwayah cortado que não presta. E muitas das vezes no tafsir Tabari aquele riwayah aparece musalsalun bid'afa, aparece numa linhagem onde existe muita gente falsificadores dos riwayats. Então aqueles riwayats não se fazem o istidlal. Então quando estiver a estudar o tafsir Ibn Kathira, que ele resume alguns ali, até nós quiser escrevermos aqui os riwayat Atiyatul Awfi an Ibn Abbas, pode sair um kitab de 5, 6 volumes. Quer dizer, existem muitos riwayats nessa linhagem, mas o essencial é saber que um riwayah da'ifa não se faz o istidlal. E se você vê alguém fazer o istidlal, aquilo é porque a pessoa não conhece, não tem ilmo. Porque é preciso conhecer os riwayats, e isso é uma das coisas mais simples que um talib al-ilmi, pelo menos o mutawassit, o médio, tem que saber. Que quando encontrar o riwayah Dhahhak an Ibn Abbas, não vale. O riwayah
Atta al-Khurasani an Ibn Abbas, não vale. O riwaya de Atiyya al-Awfi an Ibn Abbas, muitas das vezes ele pegava o riwaya de Muhammad bin Sa'id al-Kalbi an Ibn Abbas, e que é ضعيف منقطع, e esse Muhammad bin Sa'id al-Kalbi é muttahim bil-kadhb. Os ulama disseram que esse homem, o seu tafsir é tafsir batil. É um tafsir batil, como dizia Sheikh al-Islam no Muqaddim Usul Tafsiri, como dizia Allamati próprio Ibn Kathir, e como disseram vários ulama, né? Como disseram o próprio Ibn Hajar Asqalani, o Tahdhib, quer dizer, vários riwayats em relação a essa matéria. Colocou lá o Ibn Qayyim, aliás, o Al-Dhahabi no Mizan al-I'tidal mesmo, Mizan fi Naqd Du'afa min al-Rijal, o Allamatu, o próprio Ibn Hajar no Lisan al-Mizan, o Allamatu Ibn Adi no seu kitab Al-Kamil fi Naqd Du'afa min al-Rijal, mesmo vários ulama onde colocaram os nomes das pessoas da'ifa, batilo, em que os seus riwayats não são permitidas dentro da Sunnah, é o Muhammad bin Sa'id al-Kalbi. E quando vem ali o riwaya, chama-se Al-Kalbi. Quer dizer, há quem fez um tafsir agora, há muito tempo, né? Mas é um tafsir batil, o riwayat, que ele chamou tafsir Tanwir al-Miqbas fi tafsir Ibn Abbas. E esse tafsir passa pela linhagem de Muhammad bin Sa'id al-Kalbi. Então, dizer que vem numa narração de Atiyya al-Awfi an Ibn Abbas, fica a parecer que é uma pessoa que talvez, fica a parecer, mas é verdade, não conhece os ulama de tafsir mu'tamidin, quer dizer, aqueles que são que nós dependemos em termos da defesa. Isso é admirável. Quer dizer, no riwaya de hadith, ضعيف sempre. No riwaya de aqida, está a fazer o khilaf, o usul min usul sunnah. Está a contrariar os princípios da sunnah. Aumentar os versículos do Corão, aumentar os versículos de revogados e revogadores, aumentar os versículos de Makkah e Medina, os suras. Que brincadeiras são esses, pá? Que brincadeiras são esses? Contrariar a Sunnah, contrariar a Aqida, contrariar o fiqh al-Hadith, contrariar ainda os riwayats. Quer dizer, em cada disciplina, negativismo total. Então nós temos que explicar, na verdade, tudo e em cada detalhe. Tudo bem, essa é a nossa missão. Al-malaikatu hurrasu as-samaa wa ahlu al-hadith hurrasatu al-ard. Os anjos são guardiões da revelação lá no céu, e os homens de hadith e da sunna são guardiões de revelações aqui na terra.